Muito bom estar nessa manhã com os irmãos. É sempre um prazer poder dividir a palavra do Eterno. E chegamos então na 25ª Paraxá, 25ª porção, Paraxá Tzav, ordena. E essa Paraxá é a Paraxá que antecede o Pessah, não é isso? E eu creio que não exista uma Paraxá tão propícia para anteceder o Pessah como essa, Tzav. Os irmãos vão entender no final. O irmão Edson já abriu o serviço nessa manhã e ele disse naquela música que nós cantamos que as trevas cobrem a terra, mas para nós brilha o sol da justiça trazendo cura em suas asas. Maravilhosa, né? Essa canção é uma profecia de Isaías, não é isso? E é disso que essa Paraxá vai tratar, do sol da justiça. Como isso, né? 25ª Paraxá, Paraxá Tzav, que significa ordena. E aqui de cara nós já temos o primeiro ensinamento. Os rabinos dizem que, diferente das demais Paraxá, das Parashot, das outras porções, essa Paraxá ela começa com ordena. Então aqui o Eterno está chamando a atenção para uma coisa que é muitíssimo específica para ele. Diferente das demais. Não é só fale ao povo, diga a eles, é ordena. Então aqui os estudiosos entendem que é um chamado de Deus assim, preste atenção no que eu vou ensinar você. Esteja com seus ouvidos atentos, Moshe, porque isso aqui para mim é caro. Disso aqui eu não abro mão. Você deve aprender isso aqui. Então, se era caro para Moshe, também é caro para nós, não é isso? E essa Paraxá, ela vai começar dizendo que são as continuações, a continuidade dos ensinamentos que Deus estava dando para Moisés. E agora ele continua ensinando e ele vai tratar especificamente agora de algumas ofertas específicas. Vai tratar agora dos sacerdotes especificamente. E o primeiro tópico que essa Paraxá vai dizer, ela vai tratar de 4 tópicos principais, mas o primeiro deles é que o fogo do altar deveria estar constantemente aceso. Quem leu a Paraxá percebeu isso, que no começo dela ali, olha, o fogo do altar deve estar continuamente aceso. Irmãos, essa Paraxá é muito profunda. Ela tem várias maneiras, vários detalhes, que cada um desses detalhes já daria um estudo por si só. Nós não temos o tempo suficiente para isso, mas em um curto espaço de tempo, o Eterno quer nos mostrar algumas coisas específicas aqui. Manter o fogo do altar sempre aceso. Que fogo que era esse? Era o fogo para receber os sacrifícios, onde as ofertas seriam queimadas. E aí sabe o que os sábios dizem sobre esse ensinamento específico? Manter o fogo sempre aceso? Que Deus tem pressa em perdoar. Imagina, alguém que houvesse cometido um pecado à noite ou na madrugada, ele não deveria esperar até amanhecer para ir oferecer a oferta pela culpa. Por isso que o fogo deveria estar aceso em todo o tempo, porque Deus tem pressa em receber o pedido de perdão, em receber o nosso clamor dizendo, Senhor, perdoa-nos. E quando Deus está instruindo os sacerdotes, Ele está dizendo para eles assim, vocês vão estar atentos em todo o tempo, porque eu tenho pressa em perdoar. Olha que maravilhoso isso. E isso é desde o início. Lembra do Éden? Quando Adão e Havá caíram, foram eles que procuraram o Eterno correu para eles, aonde você está, Adão? Deus tem pressa em perdoar.
Então nós abrimos esta manhã dizendo para você o seguinte: se existe algum pecado, alguma questão que você ainda precisa resolver com o Eterno, não espere mais, porque Ele tem pressa em te perdoar. Ele só está esperando que você corra para Ele e diga: Senhor, eu pequei e eu me arrependo do meu pecado. Deus tem pressa em perdoar. O segundo tópico nessa paraxá, ele vai tratar das vestimentas dos sacerdotes. Nós vamos fazer aqui nessa manhã um juntar de peças, um paralelo com a Torá e a Brit Hadashá. E no final nós vamos ter um quadro completo do que Deus quer falar conosco. Então preste atenção nesses detalhes. Deus tem pressa em perdoar. Aí agora ele vai tratar das roupas dos sacerdotes, das vestimentas. E tem um detalhe aqui importantíssimo. Vocês lembram quantas pessoas deveriam fazer os sacrifícios lá? Quantas pessoas Deus tirou, Deus libertou do Egito? Centenas de milhares, não foi isso? Quantas ofertas de sacrifícios precisaram ser feitas, não é isso? E no altar, depois que a oferta queimava, o que restava ali? Cinzas. Quem retirava aquelas cinzas? O sacerdote. Para retirar essas cinzas, ele deveria estar vestido de linho branco, linho fino. Vocês já tentaram retirar alguma cinza até de churrasqueira com roupa comum? Imagina com linho branco. As irmãs aí sabem disso, que quando os esposos fazem aí o churrasco da vida, quando vai limpar a churrasqueira, é um Deus nos acuda, não é isso? Que roupa que você está tirando essa churrasqueira daí? A gente vai lá e pega normalmente a roupa que pode sujar. Porque vai sujar. Cinza é fácil de contaminar. Agora você imagina os sacerdotes limpando com uma pá todas aquelas ofertas queimadas ali. É muita cinza, não é? Será que ele se sujava ou não? Claro que sim, porque o texto vai continuar dizendo o seguinte: ele vai começar a fazer esse serviço, limpando as cinzas, com as vestes de linho branco, linho fino. E quando ele terminar de limpar ali, ele vai trocar as vestes, colocar de novo vestes limpas e vai levar para um lugar limpo. Então, o ofício que o sacerdote fazia de retirar a cinza do altar contaminava a sua própria roupa. Grave esse detalhe. Manchava a sua própria roupa a ponto dele ter que trocá-la para continuar oficiando diante do Eterno. Aí o próximo ponto vai tratar sobre a pureza necessária dos sacerdotes. Antes de vestir essa roupa, antes de iniciar o sacrifício, ele deveria se lavar. Não é isso? Ele deveria limpar o seu corpo, água, se lavar, para iniciar o ministério da expiação. Quantos detalhes aqui? E o quarto tópico, o Eterno vai ensinar sobre as diferentes tipos de ofertas. Tem mais, tem muito mais, mas eu selecionei só esses 4 aqui para a gente poder gastar o nosso tempo aqui nessa manhã, porque se a gente sair daqui entendendo isso, uau! Então agora nós vamos fazer um paralelo, tendo esses detalhes aí da roupa do sacerdote, tendo o detalhe que ele precisava de se lavar antes de começar o ministério de expiação, do fogo aceso em todo o tempo, em que Deus tem pressa em perdoar. E agora nós vamos fazer um paralelo desses textos com a Brit Hadashá. Lembrando que isso aqui é Torá. Vaikra. Um dos livros menos compreendidos pelos crentes, vamos dizer assim. Por aqueles que creem em Yeshua. Por quê? Porque é um livro de muitas regras. É um livro que fala muito sobre sacerdote. É um livro que fala muito sobre sacrifício. Tem muito sangue nesse livro, não é isso? Sangue para tudo quanto é lado.
O Rosh Jair pregou aqui semana passada, e foi exatamente isso que ele disse na ministração. Mas quando nós conseguimos entender o que esse livro está dizendo, a quem ele está se referindo, aí ele se torna o livro talvez mais importante para a nossa fé, para a nossa estrutura em relação ao Messias. Então, o primeiro paralelo que eu quero apresentar para os irmãos é do fogo em todo o tempo aceso. Deus tem pressa em perdoar. Desde o Éden, ele chama Adão e diz: onde estás? O segundo paralelo, que é referente à roupa dos sacerdotes, que se sujava com as cinzas que ele deveria retirar de lá, não é isso? Vamos ler o que está escrito lá em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o verso 19 e 20, está escrito assim, e agora nós vamos começar a entender. O apóstolo Kefa explicou assim: mas o resgate de vocês custou o sangue da morte sacrificial do Mashiach, como o de um cordeiro sem mácula. Deus o conheceu antes da fundação do universo. Você entendeu agora por que Yeshua é chamado o Cordeiro de Deus sem mácula? É porque ele consegue remover a cinza do altar sem se contaminar com o nosso pecado. Diferente da primeira aliança, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não é só um cordeiro comum, mas um cordeiro sem mácula. Diferente dos sacerdotes na primeira aliança, que faziam o ofício ao Eterno, mas eles também se contaminavam com o nosso pecado, com as cinzas oferecidas no altar. A segunda aliança, que é feita no Cordeiro de Deus, ela é feita por um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito. É isso que Pedro está dizendo sobre o Cordeiro de Deus. É por isso que ele é sem mancha. Normalmente a gente entende que ele é sem mancha só no nascimento, né? Porque ele nasceu perfeito. Nós imaginamos a alegoria de um cordeirinho nascendo branquinho, bonitinho, sem mancha. Não é só isso. Quando Pedro está dizendo aqui que ele é o cordeiro imaculado, ele está se referindo ao sacrifício que ele faria, que era o mesmo que o sacerdote levita faria, só que o sacerdote suja as suas vestes, esse cordeiro não. Ele é imaculado, sem manchas. E aí o sacerdote, outro ponto, ele deveria se lavar antes de começar o ritual de expiação. Teve uma coisa que eu nunca entendi em 30 anos de cristianismo, de estudo de teologia, eu nunca entendi. E não foi só eu não. João também, o Batista, não entendeu. Por que Yeshua se batizou? E aí nós já ouvimos várias vezes dizendo que ele se batizou para nos dar o exemplo, não é isso? Yeshua foi lá e se batizou no Rio Jordão, foi atrás de João para se batizar, para nos dar o exemplo. Pode até ser, não vou dizer que não é, mas tem mais coisa aí. O sacerdote, para iniciar o serviço de expiação diante do altar do Eterno, ele se lavava, não é isso? E Yeshua foi lá e se batizou com João o Batista. E João não entendeu e disse assim, vamos voltar um pouquinho. Primeiro João, quando o avista, diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí João entendeu, é ele que é o Cordeiro Imaculado. É através dele que o pecado do mundo vai ser vencido. Aí esse homem que ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus, vem até ele para se batizar. E aí João diz assim, Senhor, eu preciso ser batizado por ti. O que Yeshua disse para eles? Irmãos, vocês estão conseguindo visualizar essa cena? E Yeshua disse para ele assim, João, deixa por enquanto, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. De que justiça que Yeshua estava falando? Dessa aqui,
que o sacerdote deveria se lavar antes de começar o ofício de expiação diante do Eterno. É por isso que ele cumpre toda a justiça. O batismo de Yeshua era exatamente o cumprimento dessa paraxá. Sabe? Ordena aos sacerdotes. É desse jeito que vai ser, Moisés. Um sacerdote com roupas limpas, imaculado. Um sacerdote que se batizou antes de iniciar o serviço, que se lavou, que se limpou. Yeshua cumpre todo esse rito aqui, ó, porque ele não veio abolir a Torá, mas veio torná-la plena. Todo o sistema sacrificial se refere a Yeshua. Todo o sistema sacrificial se refere a Yeshua. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo gira em torno dele. Tudo. Esses dias o Roche Jair trouxe uma paraxá sobre a construção do Mishkan. Os irmãos lembram? E o detalhe que ele enfatizou foi o seguinte: normalmente as construções elas começam pela fundação, depois sobem as paredes, não é isso? Como é que começou o Mishkan? Moisés, a arca da aliança vai ficar aqui. A tantos metros dali você vai fazer a parede, a tantos metros dali você vai fazer a cortina. A base do Mishkan era a arca da aliança, onde ali estavam as pedras da lei, a Torá, que é Yeshua. Tudo gira em torno de Yeshua. Tudo. E nós agora estamos no Shabat que antecede o Pessah, que antecede todo esse sistema sacrificial que foi estabelecido. E agora mais um detalhe. Onde é que normalmente nós achamos que começa o sistema sacrificial? Aqui em Levítico, não é? Normalmente dá a entender isso, não é isso? Que o Eterno estabeleceu o sistema sacrificial aqui em Levítico, não é? E se eu disser para os irmãos que foi antes? Aqui ele começou a aparecer de uma maneira litúrgica, de uma maneira organizada, legislativa, exato. Mas ela começou antes. Lá em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele, olha que interessante isso aqui. Quando Deus chama Abraão e faz aliança com ele, Abraão não tinha filhos, Sara era estéril, e Deus chama-o e diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Você vai herdar isso aqui tudo, a sua geração, a sua descendência. Senhor, eu não tenho filhos. Como é que eu vou saber que isso aí que o Senhor está me prometendo vai se cumprir? É assim que está lá no capítulo 15 de Bereshit. Deus conversando com Abraão, e Abraão pergunta: como é que eu vou saber que isso vai se cumprir? Que isso vai acontecer, uma vez que eu não tenho filhos? Aí Hashem faz assim com Abraão: Abraão, vai lá e pega o novilho de 3 anos. Lembra disso, os animais? O novilho, a cabra, as aves. Abraão pegou, partiu e colocou uma banda dos animais aqui e a outra banda aqui. Os irmãos lembram dessa cena? Ok. Vou fazer uma aliança com você, Abraão. E você vai saber que através dessa aliança, tudo que eu falei para você vai se cumprir. E aí acontece uma coisa maravilhosa. Uma aliança entre 2 lados, com animais partidos ao meio. Os 2 que fizeram aliança, as 2 partes que fizeram aliança, deveriam passar aonde? Entre os animais. Os animais estavam partidos ao meio. Meia banda dos animais aqui, a outra banda ali. E as 2 partes que fizeram um acordo, que se aliançaram: olha, eu vou cumprir a minha parte, você cumpre a sua. Ok.
E se eu não fizer a minha parte? Ou se você não fizer a sua? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar aqui no meio desses animais. E que aconteça comigo, se eu quebrar a minha aliança com você, o que aconteceu com esses animais. Eles passavam no meio dos animais partidos, moídos, imolados ali. E acontece uma coisa interessante. Depois que Abraão preparou o sacrifício dos animais, vem sobre ele um sono profundo. Está lá em Bereshit, capítulo 15. Depois os irmãos leiam lá. E na hora de selar a aliança, de passar no meio dos animais, os irmãos lembram o que passou? Uma coluna de fogo e fumaça passou no meio. Quem que representa a coluna de fogo e fumaça? Os irmãos lembram quando Deus resgatou do Egito o povo de Israel? A coluna do eterno de fogo e fumaça estava com eles o tempo inteiro. Era a presença do eterno naquela coluna. Então Hashem passou no meio dos animais. Hashem passou ali, garantindo que ele faria. E o segundo a passar deveria ser Abraão. Mas Abraão dormiu. Veio um sono sobre ele, e o texto continua dizendo, sabe o que mais passou entre aqueles animais? Uma pequena tocha, representando o Mashiach. Hashem passou no meio dos animais, e quem assumiu a parte de Abraão foi o Messias. Se eles não cumprirem, eu cumprirei no lugar deles. É por isso que a segunda aliança é superior à primeira. Porque na primeira o sacerdote sujava as suas próprias vestes. Na primeira o sacerdote também tinha mancha. Mas na segunda aliança, a tocha menor passou entre os animais e nele foi feita a nova aliança no seu sangue. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É por isso que é uma aliança superior. É por isso. E é por isso que essa paraxá ordena, ela encaixa exatamente no que nós precisamos hoje, um sábado antes do Pêssar, para que nós entendamos essa aliança. A aliança foi confirmada no sangue do Cordeiro Imaculado, porque foi ele que passou entre aqueles animais. Ele assumiu o compromisso feito com Abraão. E aí o Rosh Jair, na semana retrasada ou na anterior, disse que todo o sistema sacrificial era desconcertante, não é isso? Até mesmo constrangedor. As pessoas todas lá reunidas, um animal era violentamente sacrificado, degolado, retirado a sua carne, não é isso? Retirava o couro do animal, uma cena que para nós não é costumeira, porque nós vivemos na cidade. Poucos de nós aqui já viram animais sendo abatidos, mas é uma cena violenta. Por mais que existam as maneiras de amenizar o sofrimento do animal, ou de amenizar a cena, é um ato violento. E depois esse sangue era aspergido nas pessoas, não é isso? Sabe por que esse sacrifício é assim? Ele poderia ser só com água, não é não? O Eterno poderia ter estabelecido um sacrifício simplesmente assim, ó, as pessoas vão ter que entrar num rio 7 vezes, como foi com Naamã. Mas por que o sistema sacrificial envolve tanta violência, envolve tanto sangue, envolve tanto constrangimento? Porque o Eterno sabia ao que Yeshua estava determinado a cumprir. Os seres humanos, lá no Calvário, fizeram com ele tudo o que se faz com um animal no abate. Constrangimento, violência, derramamento de sangue.
A cena que eu iria colocar aqui hoje, para os irmãos terem acesso, era da crucificação de Yeshua. Mas nem o algoritmo permitiu que a cena fosse vista, de tão pesada que ela é. A sua carne dilacerada pelos chicotes romanos. O seu corpo definhando e o seu sangue esvaindo, a coroa de espinhos. Uma cena lamentável, violenta. Um sacrifício com o Filho de Deus. Nem o algoritmo da internet permitiu que eu abrisse a cena. Eu tive que ficar abrindo e colocando que era maior de idade e que não sei o quê, para eu poder conseguir imprimir a cena. Aí decidi nem colocar. E assim como o Rosh Jair disse, todo o sistema sacrificial apontava para Yeshua. E é por isso que Adonai determinou que os sacrifícios em Vaikra, em Levítico, fossem feitos dessa forma. Não com água, mas com sangue. Porque o seu próprio filho seria o sacrifício. Era o sangue dele que seria derramado no Gólgota. Por causa da aliança que ele fez com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele foi moído, humilhado. Pecadores massacraram o justo. Uma cena bizarra, não é isso? Todo o sistema sacrificial apontava para o sacrifício de Yeshua. E é por isso que João Batista, quando avista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu o sistema sacrificial de Vaikra. João entendeu que aquele Yeshua seria o sacrifício perfeito. Sem mancha, sem mácula. E todo esse sistema sacrificial tinha um objetivo principal. Os irmãos sabem qual é? Reconectar a criação ao Criador. Reconectar o homem a Deus. Reconciliar. E é por isso que Isaías diz assim: um menino vos nasceu, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Aquele que reconcilia maravilhosamente. Ele é o maravilhoso conselheiro. E é por isso que ele tem pressa em perdoar. Porque ele pode receber a confissão do seu pecado sem contaminação e dizer para você: você está perdoado. É por isso que os mestres da lei e fariseus da época viraram para ele e disseram assim: quem é esse que perdoa pecados? Para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar os pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda. Todos os milagres, tudo o que aconteceu, era para mostrar Yeshua como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que Isaías o chama de Maravilhoso Conselheiro. Os irmãos conseguiram entender até aqui os paralelos? Está bem claro, não está? Ok. Tendo entendido os paralelos, então nós vamos fazer uma afirmação. Toda a Torá fala e se refere a Yeshua. Toda a Torá. Toda a Bíblia. Não só a Torá, mas todos os livros falam e se referem a Yeshua. A segunda afirmação que nós vamos fazer: Yeshua é uma revelação de Hashem, do Pai. Yeshua é uma revelação do Pai. Por que nós estamos afirmando isso? Porque tem gente que conhece Torá muito melhor do que eu. Tem gente que conhece os livros da Bíblia muito melhor do que nós. E por que eles não conseguem enxergar Yeshua como o Filho de Deus na Torá? Porque a eles ainda não foi revelado. Yeshua é uma revelação de Deus. E ele mesmo disse isso: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Yeshua
é uma revelação do Pai. E é por isso que o tema dessa ministração hoje é a revelação escondida na Torá. A revelação escondida na Torá. E ontem aconteceu uma coisa assim, diferente lá no Shabat, lá em casa, quando a gente fez o início do Shabat, o acendimento das velas. A Heloísa, minha menor, virou para mim e falou assim: ô papai, é você que vai levar a pregação amanhã? Falei, sou, filha. Achei interessante a pergunta dela, né? É você, papai, que vai levar? Eu falei, sou. Então que Deus te ensine a pregar. E que abra o coração dos irmãos para ouvir a palavra. Uau! Obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, essa revelação aqui de Deus, que Yeshua é o Cordeiro dele, imaculado, me dá a certeza de que isso não é uma obra minha. Isso não é um pensamento da nossa cabeça. Eu não estou aqui tentando convencer ninguém que Yeshua é o Cordeiro de Deus. Eu não estou tentando convencer com argumentos. Eu simplesmente estou apresentando Ele para os meus irmãos. Porque o que quebra os muros, o que destrói as correntes, é o olhar dele para você. Não é o meu argumento. E no meio de bilhões de pessoas que há no mundo, você está sentado hoje aqui nessa casa, ouvindo dizer que Yeshua foi aquele que passou entre os animais e assumiu o compromisso que seria seu. E é pelo sangue dele que nós somos perdoados. Isso é maravilhoso demais. Então a minha oração é o que a Heloísa disse. Senhor, me ensine a pregar. E abra o coração dos meus irmãos, para que eles consigam ter a revelação de Yeshua do jeito que o Senhor o mostrou. Para que cada um consiga entender quem é Yeshua e a obra dele naquela cruz. E por que isso é tão necessário? Nós já vimos que todo o sistema sacrificial fala dele. Nós já vimos a necessidade de conhecê-lo, que é ele que perdoa os nossos pecados. Ele é o sacerdote imaculado e é também a oferta, o cordeiro sem mancha. Mas por que isso é necessário? Irmãos, veja Shaul, o apóstolo Paulo. Para mim, na minha humilde opinião, o maior rabino de todos os tempos. Para mim. Porque ele conseguiu extrair o melhor dos dois mundos. Antes de conhecer Yeshua, ele estudou aos pés de Gamaliel, renomado no seu tempo, a ponto de poder dizer assim: da minha geração, eu excedi a todos os melhores. Uau! E ninguém o contrapôs. Ninguém disse que não era. Então acredito que era. E depois de Yeshua, ele foi aquele que passou a ensinar toda a Torá, todo o sistema sacrificial, a partir de Yeshua agora. E 2000 anos depois, nós ainda estamos estudando o que Paulo ensinou. Esse Paulo, Rabino Shaul, antes de conhecer Yeshua, estava às portas da cidade, como um juiz, ouvindo o caso de um jovem chamado Estevão. Os irmãos lembram? Vocês já leram o discurso de Estevão com calma? É emocionante. Ele começa, para poder explicar quem era Yeshua, e a situação dos homens daquela época, e a necessidade do perdão, ele começa dizendo do chamado de Abraão lá atrás. Dá uns 10 minutos de leitura. Ele explica toda a história, tintim por tintim, até que ele chega nas pessoas e diz assim: e vocês são rebeldes diante desse que Adonai constituiu. Paulo estava lá. Ouviu tudo o que Estevão tinha dito, letra por letra. E ainda assim, consentiu no apedrejamento dele. Shaul, sem Yeshua,
fez isso. Consentiu na morte de Estevão, apesar de ter ouvido um discurso maravilhoso, completamente bíblico, estabelecido e estruturado em toda a lei de Deus. Não havia erro no discurso de Estevão. Religiosamente perfeito. E ainda assim, Shaul, consentiu que ele deveria morrer. Paulo só conseguiu entender o que Estevão estava dizendo no caminho para Damasco. Porque no caminho ele teve um encontro com Yeshua. E ele pergunta assim: quem é, Senhor? Ele diz assim: eu sou Yeshua, a quem você está perseguindo. No encontro pessoal de Shaul com Yeshua, toda a religião fez sentido para ele agora. O discurso de Estevão fez sentido para Paulo, porque ele teve um encontro pessoal com aquele que Estevão pregou. O encontro pessoal com Yeshua, com o Cordeiro de Deus, é que muda a vida do homem, por mais religioso que ele seja. Pode conhecer Torá de ponta a ponta, pode conhecer de Mishnah, de Talmud, do que for. Paulo tinha tudo isso, Shaul tinha tudo isso, mas o que mudou a vida dele foi o encontro com o Mashiach. E esse encontro foi pessoal. Esse encontro é impactante, irmãos. Ninguém consegue ser o mesmo após encontrar Yeshua, ninguém. Isso aconteceu com Shaul. Por mais religioso que você seja, por mais história que você conheça, religião, judaísmo, cristianismo, seja o que for, se você não tiver um encontro pessoal com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a sua vida não muda. Mas se você o encontrar, aí você encontrou a luz do mundo. Você encontrou salvação para a sua vida. Uma vez que você encontra Yeshua, nada mais fica igual em você. Jó teve o mesmo encontro. Quem sabe a história de Jó? Um homem severamente provado, não foi isso? Deus permitiu uma provação severa. É por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, nós clamamos: Senhor, não permita que passemos por severas tentações. Não nos induza a tentações. É esse tipo de tentação. Severas. E a Escritura diz que Jó era um homem justo. Ô meu irmão, para a Escritura afirmar que um homem era justo, segundo o padrão de justiça da Bíblia, da Torá, devia ser um homem perfeitamente justo. Não é isso? Elevadíssimo. E esse homem justo, um homem bom, um homem que olhava a necessidade dos outros, não avarento, esse homem precisou de um diálogo com Deus, onde Deus faz para ele pelo menos 70 perguntas. Jó ainda não conhecia o Eterno, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Porque Jó disse assim, no final dessas 70 perguntas que Deus faz com ele, quando ele começa a questionar a Deus: Senhor, por que disso, por que daquilo? Eu sou um homem justo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Deus fala assim: Jó, você está pronto para me ouvir? Tá. Aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? E aí Deus começa a perguntar para ele. Depois de aproximadamente 70 perguntas, Jó diz assim: eu te conhecia por te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele diz assim, e aqui eu sei que ele encontrou o Mashiach. Aqui eu sei que ele teve uma experiência com Messias, com Yeshua. Sabe por quê? Porque ele diz assim: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras na rocha, com a pena de ferro gravadas, esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim sobre a terra virá. Jó teve um encontro com o Messias. Jó viu o Messias na sua redenção, e é por isso que a sua esperança se confirmou mesmo no leito de morte. Quem me dera fossem escritas as minhas palavras, para que ninguém mais esquecesse. Eu sei que o meu Redentor vive e ele virá. A segurança que aquele homem teve foi a segurança de quem encontra o Messias.
Foi a segurança de quem conhece o Cordeiro de Deus. Foi a segurança de quem teve os pecados perdoados. E mesmo que ele não entenda agora o sofrimento que ele está passando, ele não saiba por que isso está acontecendo, a esperança dele está no Cordeiro de Deus que retornará para levar a sua igreja, para levar aqueles que creram no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Ordena, é assim que vai ser. Adonai o estabeleceu. Adonai o instituiu como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jó teve um encontro pessoal. Shaul teve um encontro pessoal. E todos os outros que se encontraram com ele, lembra da mulher do fluxo de sangue? Encontrou com ele, a vida mudou, não foi? O endemoniado gadareno encontrou com ele, foi liberto, não foi? O cego de Jericó encontrou com ele, passou a enxergar, não foi? Encontro pessoal. É isso que nós precisamos. Encontro pessoal com Yeshua. Quando a gente vem para a restauração, Mateus tem feito esse alerta lá no Ensinando de Sião também. Quando nós conhecemos a restauração, a gente começa a estudar muito os primeiros 5 livros da Bíblia, não é isso? Porque a gente descobre a raiz, aonde que está a fonte. E a gente começa a estudar. E às vezes a gente para de estudar a Brit Hadashah, porque a gente se esquece que toda a Torá fala dele. Toda a Brit Hadashah é o cumprimento da primeira aliança. Então não deixe de ler os livros da Brit Hadashah também. Olha o que o apóstolo Kefa disse, Pedro. Ele é o Cordeiro de Deus que fez o resgate por nós. Cordeiro imaculado. Então quando nós juntamos os dois lados, a antiga aliança, os primeiros livros, a última aliança, nós vemos Yeshua perfeitamente, completamente. E aí eu termino dizendo isso aqui. Hebreus 8 diz assim: ora, assuma o resumo de tudo o que nós temos dito. É que nós temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Esse é o resumo de tudo. Nós estamos em um Shabat antes do Pessah, onde nós faremos um memorial estabelecido por Adonai, dizendo assim: vocês farão isso de ano em ano para lembrar como eu tirei vocês do Egito com mão forte. E aí eu pergunto a você: você tem o memorial do Cordeiro que te tirou do Egito? Irmãos, quando nós participamos de uma festa que é dos outros, mas não é nossa, a gente fica meio deslocado. Mas quando a gente está participando de uma festa que eu conheço o anfitrião, que eu conheço o Cordeiro, que eu fiz parte da libertação que ele proporcionou, o sentido da festa é outro. Aí eu não fico deslocado, eu fico maravilhado. Aí eu não fico alheio, mas eu me regozijo, eu me alegro, porque eu sei que aquele Cordeiro foi morto por mim, para me dar o perdão. Nós temos um sumo sacerdote, não só sumo sacerdote, mas a oferta perfeita, o Cordeiro imaculado, que pagou o nosso resgate. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a paraxá dessa manhã. Sabe, ordena. Foi assim que Adonai estabeleceu. Foi assim que ele ordenou. Que o seu próprio filho fosse moído no madeiro, no nosso lugar e em nosso favor. Vamos nos colocar de pé? Deus é maravilhoso demais. O plano dele é
É inimaginável. Todas as vezes que eu vou pregar sobre Yeshua, eu me sinto privilegiado demais, porque foi isso que tudo foi criado para ele. É aí que você entende por que Paulo, quando está explicando a salvação lá em Romanos 11, para. Ele tá tentando explicar como é que os gentios são salvos. Aí ele vai e para, no meio da explicação, e fala assim: ó profundidade das riquezas. Lembra disso? É uma doxologia. É uma exaltação ao eterno. Ele para, e ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. É tudo por ele, para ele e por meio dele. Todas as coisas.